Então, vamos lá, né? A apresentação do texto. O texto se chama Acerca de uma Visão de Mundo. Esse termo visão de mundo, que vem do alemão, né? Weltanschauung, né? A gente estabeleceu aqui uma questão que o Freud estava pensando, né? Isso aparece logo no início do texto. Ele está se perguntando, né? A psicanálise leva a uma determinada visão de mundo, e qual seria, né? E aí, né, esse termo, Weltanschauung, é uma junção de Welt, que é mundo, né, e mais Anschauung, que é contemplação, concepção. Então, é concepção de mundo, é uma visão de mundo. É um termo que não costuma ser traduzido, tá? Mas foi traduzido na última versão da tradução do Freud para o português, que é essa aqui, tá? Que é a que eu estou acompanhando. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que um autor morre, ele tem 70 anos de direitos autorais sobre a obra. Depois de 70 anos, a obra passa a ser de domínio público. E foi o que aconteceu com Freud. Como ele morreu em 39, as obras dele passaram a ser de domínio público em 2009, 70 anos depois. E o que aconteceu? Tem muita tradução nova, né? Muita gente traduzindo, porque até então a gente dependia de uma tradução do alemão, que na verdade não foi feita do alemão, foi feita de um texto em inglês, né? Então é um Freud aí que está sendo redescoberto, né, por traduções assim mais finas, mais refinadas mesmo do ponto de vista tanto estilístico quanto de conteúdo e tal, e que eu recomendo para vocês vivamente, tá? Já que o nosso, enfim, a nossa disciplina se pauta aí por essas questões, né? Que a psicanálise nos permite na leitura do social e mais especificamente na leitura do contemporâneo, tá? Bom, então esse recorte que eu peguei lá da página 322, né? Enquanto ciência específica, né, um ramo da psicologia, e aí uma psicologia da profundeza ou psicologia do inconsciente, ela, né, a psicanálise, é totalmente inadequada para criar uma visão de mundo próprio. Deve aceitar aquela da ciência. E aí é interessante, só uma primeira diferenciação aí da psicanálise com relação a outras escolas do pensamento psicológico, né? Porque quando Freud define, não é, uma psicologia da profundeza ou psicologia do inconsciente, né? Isso é muito criticado, assim, tem autores que, sobretudo, oriundos do behaviorismo, que é uma escola de psicologia que, apesar de não negar a existência disso que se chama de psiquismo ou de mente, né, que é o objeto de estudo específico da psicologia, né, só existe a psicologia porque existe algo que seria da ordem de uma psique, né, grega, ou seja, psique, uma alma, um espírito, e mais recentemente, né, Descartes, uma res cogitans, uma coisa pensante, né, enfim, uma mente, né, um psiquismo, e por aí vai, embora essa escola de pensamento chamada behaviorismo não negue a existência da mente, do psiquismo, da psique, eles dizem que a gente não consegue acessá-la, né? E que a gente deveria abrir mão de falar qualquer coisa sobre a mente, sobre o psíquico, e chamam quem trabalha com o psiquismo de psiquistas, né, de modo pejorativo, como se a gente estivesse fazendo metapsicologia e não psicologia em si, né? E aí tem uma diferença que é metodológica, né? Porque o behaviorismo, digamos, ele se pauta numa ciência que é hardcore, né? Uma ciência que é experimental, parte do método experimental. Então, é uma psicologia que nasce em laboratórios, né? A partir de estudos com animais, sobretudo cobaias, ratos, né?
todas as leis do condicionamento, né, criadas pelo behaviorismo, essa ideia de que nós somos o nosso comportamento, tal como fomos modelados pelo ambiente, que, em resumo, é isso o behaviorismo, né? E que para mudar a nós mesmos, a gente precisa mudar os nossos comportamentos, né? Mudando a modelagem do ambiente. Então, você muda o ambiente, né? Muda essa modelagem, muda o indivíduo. Já que não se pode saber nada sobre a mente, sobre o psiquismo, já que a mente e o psiquismo são caixas pretas, que é como eles chamam, né? Igual uma caixa preta de avião. Você tem uma caixa preta de avião, você não tem acesso a nada que está sendo registrado ali, né? Por esse instrumento, né? O que você só tem acesso em caso de acidente, né? Caso ocorra um acidente, o avião caia e tal, aí sim se recolhe a caixa preta, se abre, se analisa. Mas é essa ideia de que você não tem acesso, você não tem como estudar. Ora, não tem como estudar porque se parte desse método experimental de laboratório, né? Se você partir do método experimental do laboratório, de fato não tem como estudar, né? Porque a mente não é algo que tenha uma base anatômica, fisiológica, né? Histológica, o que quer que seja, ela não se reduz à biologia, né? É por isso que existe psicologia, senão a gente, né, não existiria psicólogo, os biólogos dariam conta de tudo. Por que não dão conta, né, da mente, né? Porque isso que se chama de mente, isso que se chama de psiquismo, não se reduz à biologia, né? Embora tenha uma correlação, né? Mas é óbvio que uma coisa não se reduz à outra, senão a gente estaria caindo num reducionismo, né? O que é extremamente nocivo, assim, do ponto de vista do conhecimento, né? E, por sua vez, a psicanálise é essa psicologia que falou, não, peraí, a mente não é uma caixa preta, né? A mente, ela vem à tona, né? Ela aparece, e Freud descobriu que esses conteúdos, né, que em psicanálise a gente chama de conteúdos recalcados, ou seja, recalcado é quando você tira os conteúdos da consciência, né? Então você, entre aspas, esquece esses conteúdos, né? Ou seja, eles são jogados para uma outra instância que não é mais a da consciência, e aí o Freud começou a pensar nessa noção de inconsciente a partir dessas manifestações desses conteúdos que se davam em momentos dos mais inusitados, como, por exemplo, num sonho, né? Como, por exemplo, num ato falho, quando você vai chamar uma pessoa, né? Por exemplo, imaginem que vocês estão lá com o parceiro de vocês, né? O companheiro ou a companheira, e vocês chamem, né, o atual parceiro ou parceira pelo nome do ex ou da ex. A gente tem um problema, né? Bom, o inconsciente emerge nesse momento, né? No momento de um ato falho, no momento em que se conta uma piada, né? Então Freud foi percebendo que existia um método, né? Existia um método de acesso a isso que é da ordem que ele chamava de uma profundeza, né? Do inconsciente, né? Quer dizer, o inconsciente ele sempre se manifesta de forma deformada, né? O Freud começou a pensar aí duas instâncias psíquicas, né? Uma que a gente pode chamar aí de consciente e outra inconsciente, né? E que elas estão em conflito, elas estão em tensão. Então a nossa mente, o nosso psiquismo é um grande tensionamento, né? Isso foi o que o Freud descobriu. E o Freud não era um pesquisador de jaleco que vivia dentro de laboratório. O Freud era um clínico que atendia pessoas, e ele percebeu que o método clínico, isso de você escutar as pessoas, né, e a partir daí, né, você escuta uma, escuta outra, né, e você constrói uma lei universal, esse método que é indutivo, partindo do particular para o geral, né, era possível o acesso ao inconsciente, tá? Mas aqui o que eu estou trazendo para vocês é que o Freud está falando, bom, mesmo
a psicanálise, sendo uma psicologia, né, específica, quer dizer, que não é a psicologia experimental, ela pertence à visão de mundo científica, tá? Ela não tem uma visão de mundo própria, ou seja, ela não tem que contribuir, né, com uma originalidade no que tange a questão do sujeito e a questão do mundo. Ela tem que contribuir com o saber científico, seja complementando esse saber, né? Então, onde existe um limite do saber científico, né? A psicanálise ela vai além, né? Ou suplementando esse saber, né? Ou trazendo suplementos aí, né? Que vão agregar, né? E acrescentar não só saberes, mas também metodologias, né? Possibilidades de investigação, né? Que surgem a partir dessa prática. Tá? Bom, e aí o Freud continua, né? A sua contribuição, a contribuição da psicanálise à ciência, consiste exatamente em estender a investigação à esfera psíquica. Então, o que a psicanálise faz? Ela faz um certo resgate do psíquico, mas aí, isso que é da ordem do psíquico, ela sempre teve, né, pelo menos até o século XIX e tal, isso que é da ordem do psíquico, esteve nas mãos dos ocultistas, né, de saberes ocultos, essas coisas, de alquimia, e de bruxaria, e de não sei o quê, né, ou seja, de um certo misticismo que se apropriava do que há, né, para além da matéria e que caía no obscurantismo. O que o próprio Freud, no século XIX, ele teve que vencer uma série de resistências nesse sentido, né, de trazer o psíquico para dentro da medicina. Foi o Freud que fez isso. Freud era médico, né? Ele era neurologista e abriu mão da neurologia. Freud, para quem não sabe, né, ele participou do primeiro grupo lá que descobriu a sinapse, né, o grupo austríaco que descobriu a sinapse, que o neurônio não se comunica com outro, né, só por uma mediação química e tal. Quer dizer, isso foi o Freud. Freud pertencia a esse grupo que descobriu. E ele era um pesquisador de ponta, né, mas ele, de certo modo, abriu mão disso para estudar a mente, para estudar o psíquico, né? E, para tanto, ele fundou esse saber que se chama a psicanálise. Então, Freud, no século XIX, ele venceu uma série de resistências ligadas ao ocultismo, né? Para poder trazer enfim, esse objeto não quisto, né? Que é o psiquismo. Inclusive, não sei se tem gente aqui da área da saúde, né? Mas na saúde coletiva, por exemplo, se fala muito em biopsicossocial, né? Quer dizer, é uma visão integral que a gente precisa ter do ser humano, uma visão do ser humano, enfim, como um todo, e não como a soma das suas partes, e, enfim. Só que se estuda muito o biológico e o social, mas o psicológico se estuda muito pouco, infelizmente, né? E aí não adianta você na clínica falar, tem que dar atenção ao psíquico, né, do sujeito. Ora, se você não sabe o que é o psíquico, você não vai saber nem para onde olhar. Né? Você não vai saber nem para onde olhar para tentar extrair algo em termos psíquicos do sujeito com o qual você está lidando. Essa é que é a questão. Então a gente vive num mundo polarizado, né? Num mundo onde a biologia e sociologia, sobretudo a antropologia, e que são os que ficam disputando, né? Enfim, os que têm maior hegemonia aí no campo científico, né? Sobretudo atualmente, né? Então, não, a causa disso é biológica, não é social. E a gente praticamente não lida com isso que se chama de psíquico, de psiquismo, que é ou reduzido, né? A biologia, como faz, por exemplo, o cognitivismo, né? O cognitivismo também é um ramo da psicologia,
que se propõe atualmente a estudar o ser humano como se fosse uma máquina, e mais especificamente com analogia ao computador, né? Então tem todo o modelo aí da cibernética, que deu origem ao cognitivismo, enfim, e dos algoritmos matemáticos, nessa tentativa de pensar a mente por esse viés algorítmico, né? Uma matematização, é uma concepção pitagórica da mente, né? Tudo é passível de matematização, e que acaba reduzindo o psíquico ao cérebro, né? Então a gente tem aí um reducionismo, né? Que não se mantém uma especificidade, né? Do que vem a ser o psíquico, né? Embora se fale no campo da saúde em biopsicossocial, mas em termos de psíquico, a gente vê ele diluído ou na biologia, por exemplo, pelo cognitivismo, ou então ele se dilui no social, né, pela própria psicologia social, que aí não tem mais diferença, né, com a sociologia praticamente, né, porque acaba que todas as explicações são atreladas a questões ambientais e ligadas ao mundo externo e etc. e tal. Né? Então, Freud foi esse, que ao fundar a psicanálise, se propõe um estudo científico do psiquismo. Tá? Então, o que ele está fazendo é ciência. Não é a ciência hard, né? Porque tem ciência hard, aquela de laboratório, etc., mas tem a ciência soft, né? Uma ciência mais leve, né? Que é essa ciência clínica, né? Que se faz com a escuta da singularidade de cada sujeito, né? Que vai do particular para o geral, em vez do raciocínio científico hard, que vai do geral para o particular, né? Você formula a lei da gravitação universal, ela vale para todos, né? Quer dizer, o Freud ele foi construindo o saber indutivamente, não dedutivamente, né? Então, do particular para o geral, tá? Bom, e aí ele começa a fazer uma crítica ao que ele chama de relativismo. Um relativismo que é muito comum. Isso começa, gente, nos anos 20, mais ou menos. Então a gente tem lá nos anos 20 a teoria da relatividade do Einstein, né? Que, se não me engano, foi nos anos 20 que ela foi comprovada, e aí a gente tem a física quântica, a gente tem uma série de saberes que vêm, de certa forma, dá um certo baque, né? No que se acreditava ser a ciência até então. E eles vêm introduzir essa noção do relativismo, né? Então, a física quântica, assim, por exemplo, na física quântica se percebeu que a própria observação do pesquisador de uma partícula alterava o movimento dessa partícula. Né? Daí essa ideia de que está tudo interligado. Né? Essa mais ou menos a noção que o senso comum tem, que aqui eu tenho, né, que eu não entendo de física, mas enfim, é a noção que o senso comum tem do que vem a ser a física quântica, né? De que está tudo interligado, que nós somos uma rede. O voo da borboleta no Paquistão vai influenciar, né, o meu humor aqui no Brasil. Enfim, é essa ideia mesmo, né, de rede, que deu origem a essas teses ambientais, contemporâneas e tal, enfim. E o Freud estava ali dialogando com isso que tinha surgido nos anos 20, né, isso que se chama de relativismo, né? Então, olha o que ele fala. É inadmissível dizer que a ciência é uma área da atividade espiritual humana, que a religião e a filosofia são outras, de valor pelo menos igual, e que a ciência não deve interferir nelas. Que todas podem igualmente reivindicar serem verdadeiras, e cada pessoa é livre para escolher de onde tirar a sua convicção e onde depositar sua crença, né? Então, o Freud está se contrapondo aqui a uma concepção muito comum na atualidade, que é a seguinte, de falar assim, mas é a minha opinião. Como se isso bastasse, não é? Para isentar o sujeito de crítica. Né? Não, mas eu estou dando a minha opinião. Sim, mas e os dados? Não existem mais fatos? Né? Quer dizer, tudo, então, a gente vive numa era da fake news generalizada, quer dizer, tudo é passível de ser falseado, né? Quer dizer,
Esse é um problema. O Freud já lidava com isso lá nos anos 20, e ele vem falar, olha, peraí, não é assim, né? Não é assim, a ciência constrói uma metodologia de onde ela extrai algumas leis, né, que tem uma validade com pretensão universal, mas nem sempre, né? Mas ela parte de fatos, de dados, né? Seja, né, via experimento, ou seja, via empiria, né, na clínica, né? Mas quer dizer, está fazendo essa crítica das pessoas que falam, mas por exemplo, né, o criacionismo é a mesma coisa que a teoria darwinista. Né? Basta você escolher aquela que você quer acreditar, que combina com a sua opinião, e vai lá, né? E a partir daí, aquilo é uma verdade para você. Né? O que o Freud está tentando trazer é que, claro, a religião ela pode até servir de enodamento para um certo indivíduo muito desamparado, por exemplo, né? Mas isso tem efeitos sociais, né? Isso traz efeitos que a gente está vendo agora, né? Efeitos que a gente está vendo no Brasil contemporâneo, né? De um certo retorno ao obscurantismo, né? A gente vê aí um retorno a um período que é pré-científico, né? E que depende mais daquilo que o Freud chamava de ilusões, né? Ilusão depende mais da ilusão e menos da razão, né? E aí ele vai falar, eu acho que o Elton está aí, ó. Elton pesquisa patética, né? Patética é um termo grego, né, que vem de pathos, né? Pathos é ao mesmo tempo paixão, sofrimento. Então aqui, né, eu falava de uma patética religiosa, dos três poderes que podem disputar a ciência, né? O Freud está falando. Quais seriam esses três? Arte, filosofia e religião. Apenas a religião é um inimigo sério. Freud coloca como inimigo sério. Um poder tremendo que dispõe das mais fortes paixões dos seres humanos. Por isso que eu falei de patética, né? A patética ela vem de paixão, né? E você quer algo que traga à tona mais as nossas paixões do que a religião, acho difícil, né? Quer dizer, nem o futebol na época áurea brasileira. Né? Religião é algo passional, né? É algo que nos toma, né, pelo lado afetivo, respondendo à pergunta do Robson. Essa é a tese do Freud, tá? Então, para o Freud, a religião é um tamponamento do desamparo. O que é o desamparo, gente, no ser humano? Bom, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, né? A gente nasce prematuro. Se a gente for deixado em algum lugar abandonado, se a gente não tiver sob os cuidados de uma outra pessoa, a gente morre. Tá? É o destino do ser humano ser um ser relacional por essa questão da prematuração, da prematuridade, né? A gente nasce prematuro, a gente depende do outro. Esse é o nosso desamparo fundamental. A gente sempre depende de um outro para nos satisfazer tanto em termos de necessidades básicas, e aí eu digo necessidades básicas para a nossa sobrevivência, e necessidades afetivas, né? Esse outro vem também suprir as nossas necessidades afetivas para a gente se constituir enquanto sujeito, né? E aí não é sobrevivência, é para a nossa vida, né? Então a gente depende do outro, tanto em termos de sobrevivência, no alimento, nos cuidados, né, cotidianos, com a limpeza, né? Já que nós nascemos completamente prematuros, quanto com relação ao amor que os outros, que os outros nos dão, e que isso vai
nos possibilitar, de certa forma, uma identificação com esse outro, e a nossa constituição enquanto sujeitos. A gente vai assimilar, né, características, traços desse outro para a nossa própria constituição subjetiva. Essa toda a tese que o Freud tem acerca do complexo de Édipo, tá? De que o bebê, a criança, ela assimila traços identificatórios dos pais que vão constituí-la, né, subjetivamente. Então, a gente, no primeiro momento, se aliena, né, a esse outro aí, a essas figuras parentais, né, para a gente se constituir enquanto sujeito, né, para a gente sobreviver e para a gente viver, e não tem outra forma, tá? Então, se a gente pensar lá na nossa infância, né, quando a gente nasce na nossa infância, alguém supre o nosso desamparo, senão não estaríamos aqui, tá? Já citei um livro, mas eu vou citar de novo, porque isso é importante que se diga, né? É um livro do René Spitz, um psicanalista inglês que trabalhava aí na Segunda Guerra Mundial, presenciou lá os massacres na Inglaterra, bombardeios do Hitler, enfim, aqueles bombardeios infindáveis, né, tentando fazer com que a Inglaterra se rendesse, e a destruição em massa da cidade e tal, e muitas crianças daquela época ficaram órfãs, né, muitos bebês, e o que acontecia é que ele foi trabalhar no orfanato, onde esses órfãos eram acolhidos, e ele percebeu que crianças que não tinham supridas as suas demandas de amor morriam, né? Quer dizer, as crianças que tinham só supridas as suas necessidades mais básicas, né, como alimento, limpeza, se você limpava uma criança, se você alimentava sem dar amor junto, né, a criança morria. Nós dependemos afetivamente do outro para a nossa subsistência, né, para a nossa existência. É essa tese central aí em torno do desamparo, tá? E o Freud vai falar que a religião é justamente o que promove um tamponamento, né, do desamparo. Ou seja, o que é um tamponamento? Não deixa o desamparo aparecer. Tampona. É como se fosse imaginem um desamparo como um furo, né, que nada vai saturar, porque vai estar sempre ali. Nós somos seres mesmo desamparados e angustiados. Isso é, digamos, intrínseco a nós, seres humanos, né? Mas imagine alguém coloca um tampão nesse furo, né, e tampona isso, e disso nada quer saber, né? Então é essa a tese do Freud. Ele vai falar que sobre a religião, então, ela fornece explicação sobre a origem e procedência do mundo, né? Tem aí todo o criacionismo, que não me deixa mentir, né? E ela satisfaz a ânsia de saber via instrução. Então a instrução é uma instrução sempre tamponando o desamparo. Então todo mundo sabe que um dia vai morrer, né? Mas a morte, né? Enfim, o morrer, que é uma experiência com a morte, ela é algo impensável para o ser humano. A gente não consegue imaginar a nossa própria morte a não ser como um espectador, né? Você consegue até imaginar a sua própria morte como um espectador. Quantas pessoas vão estar no enterro, quem vai chorar, quem não vai, etc. Mas você não consegue imaginar o que é a experiência da morte, porque não há representação para isso. Essa experiência do morrer não há representação. Só que, de certa forma, a religião, ela tampona essa falta de saber sobre a morte, essa falta de experiência sobre a morte, né? E ela dá uma certa instrução, olha, não, depois você saindo desse plano, você vai para o outro, vai acontecer tal coisa, vai... Né? Então tem toda uma série aí de instrução que visa tamponar justamente isso que é da ordem de um furo, ou seja, a não inscrição da morte no inconsciente, tá? Depois o Freud vai falar que a religião assegura proteção nas contingências da vida e, por fim, felicidade, né? Se não nessa vida, numa vida futura. Mas sempre a promessa é essa, de que os desaventurados serão abençoados numa vida futura e etc. e tal.
ela alivia a angústia, né? A angústia, esse estado que é praticamente natural, entre aspas, porque não é natural, né? Mas é algo intrínseco ao ser humano, e ela proporciona consolo no infortúnio. Uma outra forma de tamponar as coisas é consolando, né? Que é até uma função bonita, né? Enfim, oferta consolo, mas nada quer saber do furo, tá? E, por fim, né, o Freud vai falar que ela submete os fiéis ao princípio de autoridade, né? Então, na Idade Média, né, existia um lema que era o credo quia absurdum est, ou seja, eu creio, eu acredito, porque é absurdo. E quanto mais era absurdo, mais as pessoas acreditavam, né? E justamente só a crença no absurdo, porque o que não é absurdo você não precisa acreditar, né? Porque o que não é absurdo, você pode ser convencido, né, de que aquilo é um fato. Você não precisa acreditar, você não precisa ter fé, você não, né, não passa por essa esfera mais afetiva, né, da fé, da crença, da ilusão, né? Então, na Idade Média, o que havia era isso, né? Quer dizer, Aristóteles era, se vocês quiserem aí, um filme que vai inclusive virar série, O Nome da Rosa, baseada no romance do Humberto Eco, e lá, enfim, mostra muito bem o que era o poder do Aristóteles. O Aristóteles falava uma coisa, né? E as pessoas acreditavam piamente. Por quê? Princípio de autoridade. Ele falou, está falado. Aristóteles falou que depois da morte os órgãos convergem para o coração, os órgãos vão convergir para o coração, no cadáver. Não tinha autópsia, ninguém estava interessado em investigar se isso era verdade ou não. Por quê? Porque a crença não depende da comprovação, né? Passa por um outro viés, tá? E então submete os fiéis ao princípio de autoridade e instaura exigências éticas e formula proibições e restrições, né? Então são as leis, né? Enfim, todo um código mesmo moral de conduta, né? Quer dizer, então a religião, de certa forma, diante do desamparo do ser humano, ela instrui, consola e diz o que fazer, né? Então, tamponamento maior que o Freud está falando no texto, tamponamento maior que esse, ele desconhece, né? Então ele vai fazer uma crítica, né, da religião, está lá na página 330, ó. A visão de mundo religiosa é determinada pela situação típica de nossa infância, né, que é o que eu falei, que tem a ver com o nosso desamparo. E no Ocidente, onde a gente tem essa ideia de que Deus é um pai, porque nem toda religião é assim, mas aí ele no texto deixa muito claro que ele só está dialogando com as religiões monoteístas, né, ocidentais. Então, esse Deus Pai, na verdade, é a projeção de um Pai mítico, onipotente, que na infância nos protegeu e amparou. Agora, entenda um pai como aquele que cuidou de nós, né? E aí é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, ou vizinho, etc. e tal. É sempre a projeção de alguém mítico, né, que tinha toda a potência do mundo e que, de certa forma, proveu, supriu o nosso desamparo, né, nos protegendo e amparando. Tá? E olha, essa é uma das citações que eu mais gosto nesse texto. Eu acho ela fantástica, assim. Está na página 334. Depois eu mando o slide para vocês, tá? Ao que tudo indica, não procede que exista no mundo um poder que vela pelo bem do indivíduo com zelo paternal e conduz a um final feliz tudo que a ele diz respeito. Ocorre isto, sim, que os destinos humanos não se harmonizam nem com a hipótese de uma bondade universal, nem com a ideia, que contradiz parcialmente aquela, de uma justiça universal. Poderes obscuros, insensíveis e inclementes decidem o destino dos homens. Não parece haver o sistema de castigos e recompensas que governaria o mundo segundo a religião. Então, assim, alguns podem achar que é pessimismo, mas
é de um realismo, eu diria até mais, é de um hiperrealismo, como o cinema italiano aí do pós-guerra, é hiperrealista, né? Descreve a realidade com uma precisão aí cirúrgica. Então, a conclusão freudiana, né, só aí para responder efetivamente a questão sobre se a religião tem a ver com essas questões mais afetivas, né, é que em termos psíquicos a religião se originou do desamparo infantil. Olha que interessante, ele está falando em termos psíquicos. Ele não está, o Freud era fantástico, ele não está dando uma explicação da religião pretensamente universal. Ele não está falando em termos espirituais, né? Termos espirituais não é a praia dele. Qualquer um pode dar uma definição em termos espirituais da religião. Ele está dizendo que em termos psíquicos, lembrando que o Freud dizia há pouco, como eu falava, que a função da psicanálise é o estudo científico do psiquismo, né? Então, em termos psíquicos, a religião se originou do desamparo infantil, ao fazer seus conteúdos derivarem dos desejos e necessidades da infância, que prosseguem na vida adulta, né? Quer dizer, na vida adulta, né, a gente não estala o dedo, vira adulto, pronto, agora eu próprio me amparo. Não, o desamparo é algo que, né, ele persiste, e cada um vai dar conta dele de forma diferente, né? Enfim, tem uns, inclusive, que dão conta do desamparo com a sublimação, que o Freud chamava de sublimação, né? Com a arte. Não necessariamente precisam virar artistas, né? Mas são pessoas que têm hobbies, né? E desenvolvem esses hobbies aí, né? Com esportes, enfim, cada um vai lidar com o desamparo da forma como singular da vida. Enfim, ou seja, não existe uma forma universal. Todo mundo tem que fazer isso para se sentir amparado. Cada um vai buscar o seu modo particular, né? E aí o Freud também faz uma definição, ele faz um comentário sobre as relações entre religião e verdade, né? E ele fala o seguinte, na página 339, né? Quando a religião afirma que pode substituir a ciência, e pelo fato de ser benéfica e edificante, também deve ser verdadeira, isso é, na realidade, uma invasão, que devemos rechaçar no interesse geral de todos. O que ele está dizendo é o seguinte: a verdade não tem a ver com belo, necessariamente. A verdade não tem necessariamente a ver com o que é benéfico, com o que é edificante. Às vezes a verdade é aquilo que destrói toda uma concepção de mundo anterior. Vocês querem um exemplo, né? Quando Galileu e Copérnico, ou melhor dizendo, Copérnico e Galileu, né? Copérnico veio antes, criaram a teoria do heliocentrismo, porque até então se acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Quer dizer, essa era uma verdade que vigorou até na Idade Média, né? As pessoas acreditavam que a Terra era plana, né, e que tinha um fim. Por isso é que se demorou tanto para se navegar, né? E a crença era que a Terra era plana e que você caía num precipício. Né? Essa ideia de que a Terra é redonda ou elíptica, que gira é redonda e gira elipticamente em torno do Sol, é bem recente, assim, tem uns 200, 300 anos, né? Mas essa verdade que Copérnico e Galileu trouxeram, ela destruiu toda uma concepção, toda uma cosmologia religiosa que existia até então, né, que dava um privilégio ao ser humano, né? Então a Terra era o centro do universo. O ser humano era o centro da evolução, né? E aí vem o Galileu e fala, não, a Terra não é o centro do universo. Vem Darwin e fala, não, o ser humano não é o centro da evolução. Né? Então isso foram feridas narcísicas, né, que a ciência trouxe, e que tem a ver com a verdade. A verdade da ciência, ela não faz concessões. É o que ele fala na página 325. Ela não faz concessões, né? Galileu foi condenado à fogueira,
né? Vocês devem saber da história dele. Não só Galileu, Giordano Bruno, todo mundo que ousava contestar uma verdade religiosa, né, que era baseada sobretudo em Aristóteles e São Tomás de Aquino, na Idade Média, que eram os dois grandes, as duas grandes figuras de autoridade, né, iam parar na fogueira e tal. O Galileu teve que abjurar, abrir mão, né, da verdade que ele tinha a duras penas descoberto, em função, né, de uma verdade religiosa baseada numa crença ilusória, né? Então, o Charles Darwin também, ele demorou mais de 20 anos, vocês devem saber um pouquinho aí da história de vida dele, mas entre a publicação, entre o término e a publicação da evolução das espécies, demorou mais de 20 anos. Né? E ele só publicou porque um outro concorrente tinha chegado a resultados praticamente semelhantes aos dele e ia publicar na frente dele. Né? Por quê? Estava em risco, né? Porque colocavam em jogo dogmas religiosos. Né? E o Freud também contribuiu, porque até então a gente acreditava que, a gente, ser humano, acreditava que nós éramos senhores de nós mesmos. Então, né, a consciência, né, desde Descartes, como a gente viu na aula passada, era aquilo, o pensamento, né, a res cogitans, a cogitação, era aquilo que comandava, né, o ser humano. E o Freud vem mostrar que não é nada disso, que nós somos governados muito mais por forças que nós desconhecemos e que estão no inconsciente do que por aquilo que a gente conhece. Então, isso que a gente conhece de nós mesmos, que a gente costuma designar por eu, né? Isso, eu sou assim, assado, isso é muito pouco do que a gente de fato é, né? Então, o Freud também ocasionou uma ferida narcísica aí, ao promover um descentramento, né, da consciência para o inconsciente. Ou seja, o homem não é mais senhor dentro da sua própria casa. Né? Então, com Copérnico e Galileu, a Terra não é mais senhora no universo. Com Darwin, o homem não é mais senhor na história evolutiva. E com Freud, nós não somos mais senhores dentro da nossa própria casa. Né? Então o Freud vai falar que a ciência tem como traços a resignação à verdade e a recusa das ilusões. Né? É a verdade, doa quem doer. Essa ideia de que a verdade não faz concessões e doa quem doer. Né? Enfim, precisa ser dita, é isso. Né? E aí, né, para vocês não acharem que eu também leio de forma ingênua, para vocês não acharem que eu leio de forma ingênua a Freud, eu vou fazer uma crítica a Freud, né? Porque parece que o Freud tem uma ilusão. O Freud acredita muito na razão. Ele era um iluminista, né? Ele era enfim, um homem das luzes, né, daquela época, e estava muito mais para o iluminismo do que para o romantismo. E olha o que ele vai falar na página 340, né? Esse domínio da razão se revelará o mais forte traço unificador entre os homens e abrirá o caminho para outras unificações. Lembrando que para o Freud existia uma pulsão, ou seja, uma força que unificava e uma outra que destruía, que desunificava. Ele acreditava que a razão estava a favor da unificação. Né? Então, tudo que se opõe a esse desenvolvimento, como a proibição religiosa de pensar, é um perigo para o futuro da humanidade. Digamos aqui, está acabando, gente. Já está acabando. Tá, então eu falava que o Freud crê, assim, até demasiadamente, no poder da razão, né? Eu me pergunto se ele não coloca a razão aí como um novo princípio religioso também, né? De crença, enfim. Se ele não está muito, muito crente aí nessa ideia. Né? Mas é um homem da sua época, lá em 33, se você não
tivesse essa crença na razão, você ia acreditar em outra coisa, né? E essa outra coisa talvez fosse esse obscurantismo do qual ele tentou sair para fundar a psicanálise, né? Freud, ele vivia na época do ocultismo, né? A hipnose, as pessoas usavam a hipnose para acessar vidas passadas, enfim, uma coisa bem, né? Tinha antroposofia, se não me engano, da Madame Blavatsky, que era também lá da Áustria. Ele teve que, né, de certa forma, se filiar a esse paradigma científico, aí para não ser tratado como um charlatão, como no início da carreira dele ele foi, que a gente vai ver no filme Freud Além da Alma, né? E aí ele se pergunta, quais são os caminhos da razão? Né? Ele faz uma outra crítica, né? Ele já tinha criticado o relativismo, mas ele critica aqui praticamente duas escolas que estavam muito em voga nos anos 30. Uma ele chama de niilismo, né, e doutrina anarquista, que ele fala que tem enfim, essa intenção de eliminar a ciência e no espaço deixado livre poder se difundir algum misticismo, ou mesmo uma velha visão de mundo religiosa novamente, né? Enfim, eu me lembrei muito aqui, de um certo autor da epistemologia chamado Paul Feyerabend, ou Paul Feyerabend, né? Depende de como se pronuncia o nome dele, que ele dizia que, na verdade, a epistemologia, ou seja, o estudo dos saberes em si, né, do conhecimento, inclusive científico, é uma disputa de narrativas, e vence a narrativa mais persuasiva. Então ele reduzia a epistemologia à ideia de persuasão, ou seja, a melhor retórica, a pessoa que conseguia falar, né, melhor, retórica, a arte do falar, né, e do convencer, né, da persuasão. Então, na verdade, para ele, quem tem a melhor retórica é quem leva a hegemonia, né, de uma certa explicação. E o Freud está dizendo, bom, não é bem assim e tal. O Paul Feyerabend veio depois de Freud, ele não está dialogando diretamente com o Paul Feyerabend, mas o Paul Feyerabend, ele faz uma sistematização, né, desse tipo de relativismo com o qual Freud já estava dialogando aí nos anos 30, né, onde tudo vira uma disputa de narrativas, né? Então a gente tem... É por isso que a gente tem um movimento negacionista, né? Da onde vem o negacionismo? Né? O negacionismo, ele tenta impor uma narrativa a outra, né? Então o negacionismo é um movimento, a meu ver, assim, delirante, porque parte de uma convicção absoluta, né? Uma crença que não abre mão para a dialetização, né? E quer impor uma perspectiva, por exemplo, negando que o Holocausto aconteceu. Vocês vejam que, sabe, insanidade negar o Holocausto, né? Que tem, de certa forma... Espera aí que a bateria está acabando, eu vou conectar aqui rapidinho. Deixa eu ver... Pronto, conectado. Agora, percebam que insanidade, né, negar o Holocausto, tem comprovações, documentos, né, fotos, né, a gente tem lá o registro das câmaras de gás, né, o material que os nazistas abandonaram quando fugiram, né, sobretudo aqui para a América do Sul, foi o paraíso de nazistas nos anos 40, né, 50 e tal. Inclusive Mengele morreu numa praia em Santos, né, Santos não, Bertioga, litoral de São Paulo, né? Um balneário de São Paulo. Mas, assim, chegam a negar o Holocausto. Tem um filme também na Netflix, vocês podem procurar, né? Um advogado aí que entrou com uma ação processando uma professora, né? E querendo impor a visão dele, que era de negar o Holocausto. E não só isso, a gente nega hoje em dia, por exemplo, o governo brasileiro nega que a gente está vivendo uma pandemia, e chama a pandemia de gripezinha, né? O governo brasileiro nega a ciência, né? E diz que a vacina vem com vírus comunista, né? E que a gente não deve tomar, né? Porque se a gente tomar, a gente pode
sei lá, virar um robô e começar e ser doutrinado ideologicamente. Aliás, é outra ideia, né, de que as pessoas são doutrinadas ideologicamente, né? Ou Uma seja, coisa vê se puxa a outra. alguém... Oi? Uma coisa puxa a outra, impressionante. Pois é, vê se alguém tem, né, esse poder, vê se eu tenho poder sobre vocês ao ponto de eu conseguir doutriná-los. É um negócio completamente, né, insano, mas não. As pessoas estão, de fato, acreditando nessas teorias conspiratórias, né? Mas isso aí porque tudo virou uma disputa de narrativas, né? Então eu tento impor a minha narrativa sobre, né? A minha ignorância não é melhor que o seu saber, era aquilo que eu falava, né? Então estudar para quê, né? A gente tem um período aí de desprestígio das universidades, do saber, da ciência, né? Então é por isso que eu estou me referindo a um novo obscurantismo, né? Enfim, é a tentativa, pelo menos, disso, né? Pelo menos isso é um projeto. Se vai ser bem sucedido ou não, são outros 500, mas o projeto é esse, né? Que o Lacan chama de paixão da ignorância, né? Que eu já falei para vocês. E uma outra crítica que o Freud faz nos anos 30 é o marxismo. Ele fala que o Marx demonstrou, de fato, a influência avassaladora que as relações econômicas dos seres humanos têm sobre suas atitudes intelectuais, éticas e artísticas, né? Mas ele diz, ele fez isso em detrimento dos fatores psicológicos, que já estavam envolvidos na criação de tais relações econômicas. Entre esses fatores psicológicos, ele cita a pulsão de autoconservação, agressividade, necessidade de amor, impulso, obtenção, prazer, evitar o desprazer e exigências do superior. O que o Freud está dizendo é o seguinte, olha, o trabalho do Marx é brilhante no que tange às forças econômicas, mas sobre fatores psicológicos ele deixou a desejar, né? Porque, assim, é aquela ideia que eu já falei para vocês, de você reduzir toda a explicação ao sociologismo, né? Então, tudo está, né, explicado de forma a, a se articular ao social. Qualquer mudança, né? Por exemplo, para o marxismo, qualquer mudança você tem que mexer na infraestrutura, né? Então, existe a infra e a superestrutura. A infraestrutura, né, a mais-valia, a alienação, é o que o capitalismo promove. A superestrutura é o que são os efeitos, né, da infraestrutura. Para você mudar qualquer realidade, precisa mudar a infraestrutura. Então, daí a ideia de você acelerar a evolução histórica, ver a revolução. Para o Freud, isso aí está fadado ao fracasso, né? E, de fato, ele falava lá nos anos 30, quando a gente estava vivendo a era do bolchevismo russo, né? Porque onde é que o Freud localiza o erro do bolchevismo russo? Na crença de que você consegue mudar a natureza humana assim num estalar de dedos, né? Não consegue, né? Não tem como, né? Qualquer mudança é lenta, né? O próprio processo de análise é um processo lento, não é uma coisa que você vai fazer em 1 mês, 6 meses, não são anos, né? Então tem esse fator aí também envolvido de que o marxismo ele se ateve majoritariamente, né, aos fatores econômicos em detrimento dos fatores psicológicos, né? E essa crença de que a revolução pode mudar a natureza humana e etc., né, de que a gente pode ter uma desalienação social, e, enfim, para o Freud isso beirava o absurdo, e de fato ele faz essa crítica no auge do bolchevismo, e hoje a gente vê que tudo isso ruiu, né? Essa intenção marxista, né? Então o Freud critica o marxismo teórico, ele fala que tornou-se uma visão de mundo totalizante, muito semelhante ao que ele próprio combatia, por exemplo, com Stalin, né? Isso aí é público e notório, mas Freud não chegou a presenciar, tá? E o marxismo prático, ele fala, ó, ele espera no curso de poucas gerações mudar a natureza humana, de tal forma que os homens convivam quase sem atritos na nova ordem social e que se dediquem ao trabalho sem nenhuma coerção.
Então ele perpetua o mesmo futuro de uma ilusão que a religião. Só que em vez da religião promete, né, um bem-estar numa vida futura, o marxismo prático prometia nessa vida, né, uma sociedade de proletários e tal, que na verdade também é uma ilusão, né? E aí, para concluir, né, olha que fantástico esse termo, essa citação do Freud, né, que está lá na página 353, já no final do texto. É certo que teremos de lidar, por um período de tempo incalculável, com as dificuldades que o caráter indômito, ou seja, indomesticável da natureza humana, cria para todo tipo de comunidade social, né? Aqui está a referência, e o que eu acho mais importante de frisar aí, para concluir mesmo, né, a minha apresentação, é que o Freud, quando ele descreve o psiquismo, ele está descrevendo conflito, né, tensão, tensionamento entre instâncias diferentes. Nós nunca, né, pelo menos do ponto de vista psíquico, vamos atingir algo que seja uma harmonia, né, uma homeostase. A homeostase do ponto de vista psíquico não existe. Isso que é da ordem de um bem-estar, né? Quer dizer, o mal-estar ele é intrínseco, ele coincide com o próprio processo de humanização, né? Ou seja, a humanidade ela abriu mão, Freud fala isso no mal-estar que a gente vai ler, mal-estar na civilização, abriu mão, como é que ele fala? Abriu mão da felicidade em prol da segurança, se não me engano é isso, né? A gente abriu mão da livre satisfação instintiva, né? Então isso foi represado, mas isso, né, teve um custo. Enfim, o custo é o conflito, é o mal-estar, né? E qual é o benefício? O benefício é o laço social, né? É a segurança que o laço social proporcionou, né, ao ser humano, que a partir de então se tornou, de certa forma, um animal de horda, né, de tribo, enfim, um animal comunitário, né, de relação, né, ser relacional, enfim. Então, gente, o que eu tinha para trazer hoje era isso.